No coração de São Paulo, um funeral que deveria ser marcado pelo luto acabou revelando um segredo devastador. Após 40 anos de casamento, Clara Duarte descobriu que todo o legado de seu marido Victor havia sido deixado para a amante Serena Valejo. Pior ainda, o próprio filho Elias se voltou contra a mãe, mergulhando todos em um drama cheio de traições, fortunas desviadas e cartas escondidas. Determinada a recuperar sua dignidade, Clara decidiu lutar contra tudo, e todos contando com a ajuda de aliados inesperados para expor a verdade nos tribunais. Cada revelação abriu feridas mais profundas, revelando que por trás da fachada de poder existia um drama familiar ainda mais sombrio. Será que Clara conseguiria transformar a dor em força e reescrever a própria história? Se você gosta de histórias intensas e cheias de surpresas, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente sua opinião. Agora vamos voltar ao início desse drama impressionante. O sino da catedral em São Paulo tocava lentamente, espalhando um som grave pelas ruas estreitas do centro histórico. O dia estava nublado, o céu pesado, como se quisesse anunciar que algo além do luto estava prestes a acontecer. Pessoas bem vestidas se aproximavam das escadarias, algumas em silêncio, outras sussurrando comentários sobre a vida de Victor Duarte, empresário conhecido, respeitado por muitos, temido por outros. Dentro do templo, velas tremulavam, espalhando uma luz suave que contrastava com a dureza das expressões dos presentes. O clima era solene, mas por trás da solenidade havia uma tensão invisível. Clara Duarte entrou discretamente com um vestido preto simples e um véu fino sobre o rosto. A esposa legítima de Victor, aquela que havia dedicado 4 décadas a um casamento marcado por renúncias silenciosas, escolheu não se sentar na primeira fila. Preferiu um banco mais afastado, próximo às sombras das colunas de pedra. Ela sabia que ali poderia observar sem ser observada. 40 anos de vida conjugal não lhe garantiam naquela manhã o lugar de honra que muitos julgariam natural. Em seu coração ela já sentia que algo estava errado, mas ainda não compreendia a dimensão do que estava prestes a testemunhar. O caixão coberto por veludo escuro repousava diante do altar. Ao redor, coroas de flores perfumavam o ar com um aroma intenso misturado ao incenso da liturgia. O silêncio foi interrompido pelo som do órgão. A melodia lenta e triste encheu o espaço, preparando os presentes para as palavras do filho de Victor. Elias Duarte caminhou pelo corredor central. Jovem, elegante, de terno bem cortado, atraía os olhares da assembleia. Clara o observava com um misto de orgulho e ansiedade. Para ela, aquele era o último elo de afeto que a vida lhe deixara. Quando Elias subiu ao púlpito, sua voz ecoou com firmeza. Ele falou dos feitos do pai, da capacidade visionária nos negócios, das obras sociais, da disciplina quase militar que Victor impunha a si e aos outros. Cada frase era a celebração pública de uma imagem que Clara mal reconhecia. Ela conhecia o homem por trás do empresário, o marido distante, tantas vezes frio, tantas vezes ausente. Ainda assim esperava que em algum momento Elias se lembrasse dela, da mãe que havia sustentado aquela casa, cuidado dele, segurado os alicerces quando tudo parecia desmoronar. Mas a menção nunca veio. Em vez disso, Elias respirou fundo e disse diante de todos que existia alguém mais digno de reconhecimento. Uma pessoa que, segundo ele, havia estado ao lado de Victor em todos os momentos, que lhe dera força e sentido até o fim. Então pronunciou um nome que atingiu Clara como uma lâmina: Serena Valejo. O murmúrio percorreu a nave como uma onda. Todos os olhares se voltaram para a primeira fila, onde uma mulher de vestido verde escuro levantava-se com delicadeza. Serena Valejo caminhou até a frente e inclinou a cabeça com modéstia ensaiada, enxugando discretamente os olhos com um lenço de seda. Seu rosto era sereno, sua postura impecável, como se estivesse preparada para aquele instante há muito tempo. Clara sentiu o ar faltar em seus pulmões.
Ela conhecia Serena, ou melhor, conhecia sua presença constante nas reuniões de negócios, nos jantares de gala, sempre próxima demais de Victor. No passado, havia afastado qualquer suspeita, dizendo a si mesma que não passava de uma colaboradora fiel. Mas naquele momento, diante da aprovação pública do próprio filho, toda a fachada caiu. Era evidente que Serena não era apenas uma colaboradora. Era parte de uma vida paralela que Victor havia construído sem que Clara percebesse. As mãos de Clara apertaram o tecido do véu até embranquecer os dedos. A lembrança de noites solitárias, viagens de negócios inexplicáveis e perfumes estranhos nas roupas de Victor voltou à mente como fragmentos de um quebra-cabeça cruel. Ela engoliu a dor em silêncio, observando enquanto Elias deixava o púlpito e abraçava Serena. O gesto foi rápido, mas suficiente para confirmar a pior das feridas. Ela escutou a voz baixa do filho dizendo que ela era a verdadeira família. O coração de Clara pareceu parar. Por um instante pensou em se levantar, gritar, protestar diante de todos. Mas permaneceu imóvel, como se estivesse presa ao banco por correntes invisíveis. Lágrimas ameaçaram cair, mas o orgulho a fez contê-las. Ela não daria à plateia o espetáculo de sua dor. Quando a cerimônia terminou, os convidados formaram filas para oferecer condolências. A maioria, no entanto, dirigia-se a Serena tocando sua mão, sussurrando palavras de conforto, reconhecendo-a como se fosse a viúva legítima. Clara passou despercebida como uma sombra esquecida na penumbra. Ao sair da catedral, a chuva desabou sobre a cidade, lavando as ruas e escondendo as lágrimas que finalmente escorreram por seu rosto. Naquele instante, a sensação de abandono se tornou insuportável. Ela não havia perdido apenas o marido, mas também o filho que escolhera outra mulher para ocupar seu lugar. Era como se toda a sua vida tivesse sido apagada com um único gesto, um abraço que resumia décadas de silêncio. Clara caminhou pelas ruas molhadas até chegar à casa que já não lhe parecia sua. O casarão dos Duarte, imponente e frio, refletia agora apenas solidão. Nas paredes, retratos de Victor observavam-na com um olhar severo, lembrando-lhe que ele ainda controlava sua vida mesmo após a morte. Ela se sentou na poltrona do escritório e deixou o programa do funeral sobre a mesa. Por longos minutos não conseguiu mover-se. Aos poucos, no entanto, algo dentro dela começou a se transformar. A dor dava lugar a uma chama de indignação. Ela recordou o sorriso perfeito de Serena, a encenação de sofrimento diante da plateia, a segurança com que caminhava como se fosse dona de tudo. Havia algo de ensaiado naquela cena, algo que escondia verdades mais profundas. Clara compreendeu que não estava diante de uma simples infidelidade, mas de uma trama muito maior. Na solidão daquela noite chuvosa, tomou uma decisão silenciosa. Não permitiria ser apagada da própria história. Se Victor acreditou que poderia enterrar, lá junto com seu caixão estava enganado. Ela conhecia a fragilidade das aparências e sabia que todo segredo deixa vestígios. Quando se levantou da poltrona e caminhou até a janela, relâmpagos cortavam o céu da cidade. Clara observou a tempestade e murmurou para si mesma que aquele seria apenas o começo. O início de uma busca pela verdade, não importa quão dolorosa fosse. E enquanto o trovão ecoava sobre São Paulo, Clara Duarte prometia a si mesma que ainda havia muito a descobrir sobre o que Victor havia deixado para trás. Segredos que talvez explicassem não apenas a traição, mas também a razão pela qual Elias escolhera se afastar dela. O funeral havia terminado, mas a verdadeira história estava apenas começando. A chuva ainda caía fina quando Clara Duarte se preparou na manhã seguinte para enfrentar um momento que deveria ter sido apenas um trâmite formal. A leitura do testamento de Victor seria realizada no escritório de advocacia Cardoso e Associados, no centro de São Paulo. Ela não esperava receber riquezas incalculáveis, mas acreditava que 40 anos de casamento lhe garantiriam alguma segurança. Talvez a casa, talvez uma parte da herança que pudesse sustentar sua vida sozinha.
No íntimo, ela ainda carregava uma ponta de esperança de que Victor não tivesse sido tão cruel a ponto de apagar completamente a esposa da história de sua vida. O prédio antigo onde funcionava o escritório era imponente, com colunas de mármore e janelas altas. O corredor cheirava a madeira encerada e livros de direito antigos. Clara entrou com passos firmes, embora seu coração estivesse acelerado. O secretário a conduziu até uma sala ampla revestida de painéis de carvalho. Havia uma mesa grande no centro sobre a qual repousava uma pasta com o brasão do escritório. Quando Clara entrou, percebeu que não estava sozinha. Elias já estava sentado com postura ereta e expressão fechada. Ao lado dele, Serena Valejo ocupava a cadeira da frente com um terno verde escuro que realçava ainda mais sua confiança. A presença da amante ao lado do filho fez Clara estremecer. Aquela deveria ser uma reunião íntima restrita à família, mas Serena estava ali como se fosse parte oficial do círculo mais próximo. Doutor Cardoso, um advogado experiente de cabelos grisalhos, ajustou os óculos e abriu a pasta. Sua voz grave ecoou pela sala. Declarou que leria o testamento de Victor Duarte devidamente registrado e autenticado. Clara prendeu a respiração, esperando pelo reconhecimento de sua vida de sacrifícios. Mas as palavras caíram como pedras em sua alma. Todo o patrimônio, incluindo imóveis, empresas e contas bancárias, seria transferido integralmente para Serena Valejo. Não havia qualquer menção ao nome de Clara. Nem uma linha, nem um gesto simbólico de cuidado. O documento era claro e implacável. Por um instante, Clara não conseguiu reagir. Seu corpo ficou rígido, os olhos fixos no advogado que lia cada cláusula como se fosse apenas um detalhe burocrático. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. Finalmente, ela encontrou forças para olhar para Elias, esperando ver indignação, surpresa, qualquer reação que revelasse amor ou lealdade. Mas ele permanecia impassível, como se a notícia já fosse conhecida. Você sabia, murmurou Clara com a voz trêmula. Elias não negou. Apenas ergueu o olhar e respondeu com frieza. Pai tinha seus motivos. Motivos, repetiu Clara, incapaz de conter a incredulidade. Depois de 40 anos, tudo o que ele deixou foi para outra mulher. Para a mulher que destruiu a nossa família. E você aceita isso? Elias respirou fundo. Ele me explicou. Disse que a senhora era dedicada, sim, mas que nunca o compreendeu. Disse que Serena lhe deu a verdadeira felicidade, que o apoiou como a senhora nunca conseguiu apoiar. As palavras do filho foram como facas cravadas lentamente em seu coração. Clara quase se levantou para protestar, mas sentiu as pernas pesadas demais. Olhou para Serena, que sorria discretamente, um sorriso calculado como quem sabia que havia vencido uma batalha planejada por anos. O advogado fechou a pasta com firmeza e declarou encerrada a sessão. Para Clara, aquele som foi como o fechamento de uma cela. A vida que conhecera até então havia sido enterrada para sempre. Ela se levantou, mas sua mente girava em espiral. Saiu da sala em silêncio, descendo os degraus do prédio como uma fugitiva. Na rua, o movimento da cidade contrastava com seu desespero. Pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, ambulantes anunciavam seus produtos. Para todos, aquele era apenas mais um dia comum. Para Clara, era o dia em que descobria que estava sozinha no mundo. No carro, respirou fundo e deixou as lágrimas caírem. Recordou-se de momentos em que sacrificou tudo por Victor e por Elias. Abandonou sua carreira acadêmica, vendeu a joia da mãe para pagar a educação do filho, suportou o silêncio de um marido que muitas vezes parecia ausente em corpo e em alma. E agora, em troca, recebia o vazio absoluto. À noite, a mansão dos Duarte estava mergulhada em sombras. Clara caminhou pelos corredores com passos lentos. Entrou na sala de jantar e fitou a cadeira principal a que Victor sempre ocupava. Por anos ela se contentara em ouvir suas histórias, em ser a figura discreta ao seu lado.
Agora aquele assento vazio representava não apenas a morte do marido, mas o colapso de toda a sua identidade. Elias chegou tarde naquela noite. Clara esperou por ele na sala de estar. Quando o viu entrar, correu em sua direção ainda agarrada a uma esperança frágil. Elias, por favor, diga que não acredita realmente nisso. Diga que ainda me vê como sua mãe que compreende tudo o que fiz por você. Ele suspirou, deixando a pasta de couro sobre a mesa. Seu olhar estava cansado, mas firme. Mãe, eu não nego que a senhora se sacrificou, mas sacrifício não é amor. O que o pai encontrou com Serena foi algo diferente. Ele me disse que finalmente se sentia vivo com ela. Vivo, repetiu Clara quase sem ar. Então todos os anos ao meu lado não significaram nada. As noites em que cuidei de você com febre, as vezes em que defendi sua educação contra a vontade de seu pai, as madrugadas em que rezei para que você tivesse um futuro melhor. Isso não foi amor, Elias desviou o olhar. Eu nunca pedi que a senhora fizesse esses sacrifícios. Clara sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Aquela resposta resumia tudo. O filho que ela nutrira, o filho que havia sido a razão de sua vida agora, se recusava a reconhecer o valor de suas escolhas. Era como se uma parede invisível os separasse para sempre. Ela não discutiu mais. Retirou-se para o quarto, onde se trancou em silêncio. No espelho viu uma mulher marcada pelo tempo, mas ainda com fogo nos olhos. O que Elias não percebia era que por trás de toda aquela dor havia uma força latente. A força de alguém que fora empurrada para a margem e agora tinha apenas duas opções: desaparecer ou lutar. Enquanto a cidade adormecia, Clara ficou desperta pensando nas palavras frias do filho. Recordava o sorriso triunfante de Serena no escritório e o silêncio cúmplice de Elias. Algo naquela história ainda não estava claro. Por que Victor teria feito um testamento tão radical? O que Serena realmente representava? A dúvida começou a crescer dentro dela, misturada com uma determinação feroz. Ela não se contentaria em ser uma sombra apagada da própria vida. Precisava entender a verdade por trás daquele testamento. Precisava descobrir até onde ia a manipulação de Serena e por que Elias estava tão cego. Na madrugada, ao olhar pela janela e ver as luzes da cidade ainda acesas, Clara sussurrou para si mesma: eles acreditam que me derrotaram. Mas esta história está apenas começando. E com esse pensamento sentiu que o próximo passo seria inevitável. Procurar respostas, investigar cada detalhe, seguir cada pista deixada por Victor. O testamento não seria o fim. Era apenas o primeiro indício de um enigma muito maior. E assim, entre a dor e a indignação, Clara Duarte começou a planejar o que viria a seguir. A mansão Duarte ficava em um bairro elegante da zona sul de São Paulo, rodeada por jardins bem cuidados e muros altos. De dia transmitia imponência e respeito, mas naquela noite parecia um mausoléu. O silêncio era tão profundo que cada passo de Clara soava como um eco no vazio. O som distante da chuva batendo contra os vidros reforçava a sensação de abandono. Ela entrou no salão principal e acendeu uma única lâmpada. As paredes estavam cobertas por retratos de família. Victor em pose séria, Elias ainda adolescente, e ela sempre discreta no canto, quase como figurante da própria história. Clara sentiu um aperto no peito. Aquelas imagens contavam uma versão idealizada de uma vida que nunca havia existido de fato. Deixou a bolsa sobre a mesa e caminhou até o escritório de Victor. O ambiente ainda guardava o cheiro dele, uma mistura de charuto e couro. A mesa estava arrumada com perfeição, como se ninguém ousasse tocar nos objetos desde sua morte. Ela passou a mão pelo tampo de madeira, sentindo a frieza do polimento. Cada gaveta parecia fechada à chave e cada pasta organizada com rigor. Victor fora meticuloso até o último detalhe. Sentou-se na poltrona diante da mesa. Por muitos anos evitara aquele assento. Era o trono do marido, símbolo de poder e controle. Mas agora, com ele morto, era apenas um lugar vazio.
O peso de décadas de silêncio caiu sobre seus ombros. Pela primeira vez, Clara percebeu que havia vivido confinada dentro daquela casa, obedecendo a regras que não escolheu. Com as mãos trêmulas, abriu a primeira gaveta. Encontrou recibos antigos, anotações de negócios e uma pilha de cartas. Algumas eram correspondências comerciais, mas outras chamaram sua atenção. Em envelopes cuidadosamente guardados, descobriu bilhetes assinados por Serena Valejo. Mensagens breves, mais íntimas, com datas que remontavam a mais de 15 anos. Clara sentiu o estômago revirar. Enquanto acreditava que o marido estava em viagens de negócios, ele compartilhava outra vida, outra casa, talvez até outro lar. Tomada pela dor, ela se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, os jardins estavam mergulhados na escuridão. A chuva formava poças refletindo a luz fraca dos postes da rua. Pensou em todas as noites em que esperou Victor voltar, em todas as vezes que justificou sua ausência com desculpas que agora soavam ridículas. Não havia trabalho emergencial. Havia Serena. Sempre Serena. No entanto, ao invés de ceder ao desespero, algo diferente começou a brotar dentro dela. O choque da leitura do testamento ainda latejava, mas agora se misturava a uma centelha de indignação. Ela não podia mais aceitar ser apagada. Se Victor havia construído uma vida paralela, se Elias havia se deixado seduzir pelas palavras de Serena, então restava a ela apenas um caminho: descobrir toda a verdade. Clara respirou fundo e voltou ao escritório. Abriu outra gaveta, desta vez mais escondida, e encontrou um caderno de capa preta. Folheou as páginas e percebeu anotações financeiras detalhadas. Havia nomes de empresas desconhecidas, transferências e datas que pareciam fugir à lógica comum. Algumas cifras eram altas demais para passarem despercebidas. Na última página encontrou escrito em letra firme: Valejo Consultoria. O sobrenome não a deixou dúvida. O marido estava desviando recursos para Serena por meio de empresas de fachada. O coração disparou. Ali estava uma pista, um fio que poderia revelar a extensão da farsa. Não era apenas uma traição sentimental. Era também uma trama financeira. Clara guardou o caderno em sua bolsa, determinada a estudar cada detalhe quando tivesse mais clareza. A madrugada avançava, mas ela não conseguia dormir. Caminhou até a sala de jantar e acendeu as luzes. A mesa longa estava posta como se esperasse convidados, embora ninguém tivesse usado o espaço desde o funeral. Aproximou-se da cadeira principal, a de Victor, e passou a mão pelo encosto. Por tantos anos fora ali que ele comandava as conversas, definia os rumos da família, silenciava sua voz. Mas agora não passava de madeira vazia. Clara puxou a cadeira e sentou-se. O couro estalou sob seu peso. Por um momento sentiu como se o fantasma do marido ainda estivesse ali, impondo sua presença. Mas ela não recuou. Ajustou o corpo, ergueu o queixo e encarou a sala. Pela primeira vez ocupava aquele lugar como dona da própria vida. Pensamentos turbulentos vinham e iam. Recordou-se de noites em que Victor dormia no quarto ao lado, enquanto ela cuidava de Elias doente, febril, implorando por atenção. Lembrou-se do dia em que vendera o anel herdado de sua mãe para pagar a matrícula do colégio. Victor nunca agradecera, nunca reconhecera. E agora Elias também havia esquecido. A mágoa se misturava à determinação. Se eles acreditavam que poderiam riscar seu nome da história, estavam enganados. Ainda havia rastros a seguir, documentos a analisar, segredos a serem revelados. O testamento era apenas a ponta do iceberg. Na cozinha acendeu a chaleira e esperou a água ferver. O vapor subiu em espirais que desapareciam no ar. Era como sua vida, pensou, dissolvendo-se lentamente até restar apenas vazio. Mas naquela noite decidiu que não permitiria mais que tudo se evaporasse sem deixar marca. Precisava agir. Levantou-se e percorreu os corredores da mansão. Cada quarto parecia guardar fantasmas.
No quarto de Elias ainda havia livros escolares, medalhas esportivas, lembranças de uma infância que agora parecia distante. No closet de Victor, ternos alinhados esperavam um corpo que nunca mais voltaria. E no quarto de casal, a cama enorme parecia mais fria do que nunca. Clara voltou ao escritório e organizou os papéis que havia encontrado. Sabia que precisava de ajuda para compreender aquelas anotações financeiras. Não tinha mais a ilusão de que poderia enfrentar tudo sozinha. Recordou-se de uma amiga antiga, Helena Costa, especialista em contabilidade forense. Talvez ela fosse capaz de enxergar nos números aquilo que os olhos de Clara não alcançavam. O relógio da sala bateu 4 horas da manhã. Clara, exausta, finalmente apagou as luzes e subiu para o quarto. Mas antes de deitar, olhou uma última vez para o caderno preto. Ali estavam os segredos que Victor tentou esconder. Ali estava a chave para desmontar a máscara de Serena Valejo. Deitou-se, mas o sono não veio. Em sua mente as imagens se sucediam como um filme. O abraço de Elias em Serena no funeral. O sorriso dela no escritório do advogado. As palavras frias do filho dizendo que sacrifício não era amor. Tudo parecia formar uma muralha contra ela. Mas uma muralha pode ser derrubada. Bastava encontrar a brecha certa. Quando a claridade da manhã começou a despontar, Clara fechou os olhos por alguns instantes. Não sabia ainda como, mas tinha certeza de que encontraria uma maneira de transformar aquela dor em força. E ao pensar nisso, sentiu uma calma estranha. Já não era apenas uma viúva traída. Era uma mulher que acabava de assumir o controle de seu destino. Do lado de fora, os pássaros começaram a cantar anunciando um novo dia. Clara abriu a janela e respirou fundo o ar úmido da manhã. Naquele instante percebeu que havia algo diferente em si mesma. A dor continuava, mas agora vinha acompanhada de uma certeza. Ela não estava derrotada. Estava apenas começando. E enquanto observava o jardim molhado pela chuva da noite, decidiu que não ficaria parada. Precisava seguir o rastro deixado por Victor. Precisava entender até onde ia a rede de mentiras. Precisava enfrentar Elias quando chegasse o momento certo. Mas antes precisava de provas. Provas que mostrassem quem realmente era Serena Valejo e o que estava em jogo. Assim, na solidão da mansão Clara Duarte, encontrou dentro de si a faísca da resistência. E sabia que essa chama, uma vez acesa, não se apagaria facilmente. Os dias seguintes àquela noite na mansão Duarte foram de inquietação para Clara. O caderno de capa preta estava sempre em sua bolsa como um segredo pulsando, lembrando-a de que havia algo muito maior escondido por trás da fachada impecável de Victor. Ela sabia que sozinha não conseguiria decifrar todos aqueles números, transferências e nomes de empresas. Precisava de alguém com olhos treinados, alguém que fosse capaz de transformar colunas frias de cifras em provas de uma fraude. Foi assim que pensou em Helena Costa. Haviam estudado juntas na Universidade de São Paulo ainda jovens quando Clara sonhava com uma carreira acadêmica em História. Enquanto Clara abandonara os livros para viver ao lado de Victor, Helena se tornara uma especialista em contabilidade forense respeitada por sua inteligência afiada e sua coragem em enfrentar casos delicados. Elas haviam perdido contato ao longo dos anos, mas Clara sabia que Helena ainda vivia na cidade. Respirando fundo, Clara pegou o telefone. A voz de Helena do outro lado soou surpresa, mas calorosa. Conversaram por alguns minutos sobre o tempo perdido, até que Clara foi direta. Disse que precisava de ajuda para analisar documentos suspeitos do falecido marido. Helena ficou em silêncio por um instante, depois respondeu com firmeza. Clara, se você está me dizendo que há indícios de fraude, eu posso olhar. Mas saiba que entrar nisso significa mais do que apenas números. Você pode acabar mexendo com interesses que não imagina. Clara não hesitou. Já perdi tudo, Helena. Não tenho mais nada a perder. Preciso da verdade. 2 dias depois, encontraram-se na casa de Helena, um sobrado simples no bairro da Vila Mariana.
Clara levou o caderno e uma pilha de papéis retirados do escritório de Victor. Helena os espalhou sobre a mesa e começou a examinar com atenção. O ambiente estava silencioso, apenas o som do teclado e das folhas sendo folheadas. Clara observava ansiosa, tentando decifrar as expressões da amiga. Horas depois, Helena ergueu os olhos e falou com seriedade. Você tinha razão. Quase tudo aqui são operações de fachada. Veja esses nomes: Quinton Holdings Harrow Consultoria. Não existem de fato. São empresas fantasmas criadas para movimentar dinheiro sem levantar suspeitas. E sabe qual o destino final de quase todas as transferências Valejo Consultoria? Clara sentiu o corpo estremecer. O nome de Serena estava ali gravado em números e registros contábeis. Não era apenas uma relação emocional. Victor havia sustentado Serena com dinheiro da própria empresa. Isso é ilegal, não é? Perguntou Clara com a voz baixa, mas firme. É mais do que ilegal, Helena respondeu. Isso é fraude. Se esse material for levado à justiça, pode não apenas anular o testamento, como obrigar Serena a devolver cada centavo. Mas você vai precisar de alguém que conheça os meandros da lei, alguém disposto a enfrentar advogados poderosos. Foi então que o nome de Michele Rodrigues surgiu, uma advogada conhecida por sua postura implacável em casos de fraude corporativa. Helena garantiu que ela tinha fama de não se intimidar com grandes nomes e de lutar até o fim pelos clientes. Clara anotou o contato e naquela mesma noite marcou uma reunião. No dia seguinte, dirigiu-se ao escritório moderno de Michele no coração da Avenida Paulista. A recepção era elegante, com paredes de vidro e móveis minimalistas. Michele a recebeu em uma sala ampla de blazer escuro e olhar penetrante. Seus gestos eram firmes, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Dona Clara, Helena me passou uma ideia do que está acontecendo. Gostaria de ouvir de você. Clara contou tudo, desde o funeral até a descoberta dos documentos. Falou do testamento que deixara tudo para Serena, da reação de Elias, da frieza do filho que agora parecia mais aliado da amante do pai do que da própria mãe. Michele escutou em silêncio, sem interromper, tomando notas de tempos em tempos. Quando Clara terminou, a advogada cruzou os braços. O que a senhora tem em mãos é sério. Não estamos falando apenas de infidelidade, mas de desvio de recursos. Serena Valejo recebeu dinheiro que legalmente pertence à massa patrimonial de Victor. Isso pode configurar enriquecimento ilícito. E quanto ao testamento, dependendo das provas que conseguirmos reunir ele, pode ser contestado. Clara respirou fundo. Então há esperança. Há sim. Michele confirmou. Mas entenda que não será uma luta simples. Serena não vai abrir mão facilmente. E seu filho, pelo que me disse, está do lado dela. Isso significa que, além de uma batalha judicial, a senhora terá de enfrentar uma guerra emocional. Clara baixou os olhos por um momento, mas logo ergueu o rosto. Já enfrentei a dor de ser apagada do funeral do meu marido e da vida do meu filho. Nada pode doer mais do que isso. Se for preciso, vou até o fim. Michele abriu um leve sorriso de admiração. Nesse caso, comece se preparando. Precisaremos reunir cada recibo, cada carta, cada comprovante. Nada pode escapar. Nas semanas seguintes, Clara dividiu seu tempo entre a mansão e o escritório de Michele. Helena analisava as planilhas, rastreava empresas fantasmas, preparava relatórios detalhados. Michele estruturava a estratégia jurídica, traçando os passos para contestar o testamento e denunciar as movimentações fraudulentas. Clara sentia-se novamente viva. Já não era a esposa apagada pela sombra do marido, nem a mãe esquecida pelo filho. Agora era a mulher que buscava justiça, que reunia forças para se erguer contra aqueles que a traíram. A cada nova descoberta, sua determinação aumentava. Certa tarde, ao revisar um dos relatórios,
Helena mostrou a Clara 3 transferências realizadas pouco antes da morte de Victor. Somavam mais de R$ 300.000 todas para a conta de Valejo Consultoria. Michele olhou os documentos e balançou a cabeça. Isso é ouro em pó. Serena vai ter que explicar como uma consultoria sem funcionários recebeu tanto dinheiro. Ela não terá como justificar. Clara observava aquelas provas e sentia que finalmente tinha em mãos as armas para lutar. Mas no fundo sabia que a batalha não seria apenas contra Serena. Seria também contra Elias, o filho que escolhera ficar ao lado da rival. O filho que ela ainda amava apesar de tudo. Naquela noite de volta à mansão, Clara caminhou pelos corredores iluminados apenas pela luz suave dos abajures. O silêncio não era mais sufocante. Era um silêncio de espera como o de um palco antes da peça começar. No escritório guardou os documentos em uma pasta vermelha e fechou-a com cuidado. Depois sentou-se na poltrona e olhou para o retrato de Victor pendurado na parede. Você acreditou que poderia me apagar, Victor, murmurou com firmeza. Mas eu vou provar que estava errado. Lá fora a cidade brilhava com as luzes noturnas. Clara sabia que a tempestade ainda não havia começado. Mas agora tinha aliados provas e uma causa. E dentro dela a faísca de resistência se transformava em chama ardente. O próximo passo seria inevitável. Enfrentar Serena não apenas em silêncio, mas diante de todos. E quando esse momento chegasse, nada seria capaz de deter Clara Duarte. O relógio marcava o fim da manhã, quando Clara decidiu ligar para Elias. A voz do filho soou fria, distante, mas concordou em encontrá-la, em um café no centro de São Paulo, lugar onde iam quando ele ainda era pequeno. Clara lembrava-se das vezes em que o levava ali para comer doces e ouvir suas risadas. Agora a lembrança se misturava a um medo profundo de encarar a nova versão do filho moldada pelas palavras de Victor e pela influência de Serena. Quando chegou ao café, Clara encontrou Elias já sentado próximo à janela. Ele usava um casaco escuro, a postura rígida, os olhos fixos no celular. Não se levantou ao ver. Lá apenas gesticulou para que se sentasse. A mãe respirou fundo e acomodou-se na cadeira de frente para ele. Por alguns segundos o silêncio reinou. O cheiro de café fresco preenchia o ar, mas não havia calor naquele encontro. Finalmente Elias foi direto. Mãe, por que está incomodando Serena com notificações e advogados? Isso não ajuda em nada. Só cria desconforto para todos nós. Clara ficou surpresa com o tom. Todos nós, ele dissera como se já não fizesse parte do lado dela. Elias, você sabe o que aconteceu. Seu pai me traiu por anos, construiu uma vida com outra mulher e ainda deixou tudo para ela. Eu não posso aceitar ser apagada dessa forma. O filho a olhou fixamente sem emoção. Pai me explicou muitas vezes. Ele dizia que Serena o compreendia, que não o questionava. Com ela ele se sentia vivo. Aquela frase atravessou Clara como uma lança. Vivo, Elias, eu estava ao lado dele quando você era criança, quando a empresa quase faliu, quando ele estava doente e se recusava a ir ao médico. Eu estava lá sempre. E você também. Quem cuidava de você quando tinha febre? Quem defendia você na escola quando os colegas o humilhavam? Eu. Elias suspirou e recostou-se na cadeira. Eu reconheço que fez sacrifícios, mas sacrifício não é amor, mãe. Talvez o que o pai precisava fosse outra coisa. Clara sentiu o coração apertar. Então todo o meu esforço não valeu nada. Até aquele anel de família, a única lembrança da minha mãe, eu vendi para pagar sua matrícula. Você lembra? O filho desviou o olhar irritado. Eu nunca pedi para fazer isso. A resposta caiu sobre Clara como uma sentença final. Não era apenas Victor que a negara. Agora era também Elias, seu filho, o menino que um dia apertara sua mão com confiança absoluta. Ela tirou da bolsa uma fotografia antiga e colocou sobre a mesa. Nela, Elias, ainda pequeno, agarrava-se ao pescoço dela em uma praia. O mar revolto assustava o menino, mas a mãe estava ali para protegê-lo. Veja essa foto.
Seu pai não estava. Ele quase nunca estava. Mas eu estava. Sempre estive. Por um instante os olhos de Elias vacilaram. Uma sombra de lembrança pareceu atravessar sua expressão, mas logo ele se recompôs. Pai era forte demais para precisar disso. E talvez você também fosse. Forte demais para ele. Forte demais para mim. Clara sentiu uma mistura de dor e indignação. Forte demais. Era assim que seu filho definia décadas de amor e dedicação. Não como carinho, mas como excesso. Não como apoio, mas como peso. Ela levantou-se devagar, controlando a voz para não tremer. Você pode me ver como quiser, Elias. Mas saiba de uma coisa. Se ser forte demais significa não aceitar ser apagada, então sim, eu sou forte. Forte o bastante para lutar pela verdade. Clara deixou a fotografia sobre a mesa e caminhou em direção à porta. Não olhou para trás. Do lado de fora, o barulho da cidade parecia um contraste brutal com o silêncio doloroso daquele café. Mas em meio à dor havia também uma certeza: ela não estava sozinha. Tinha provas, tinha aliados, tinha a chama da justiça ardendo dentro de si. No caminho de volta para casa, o vento frio batia em seu rosto. Clara compreendia que talvez jamais conseguisse recuperar o amor do filho. Mas agora sabia que não lutava apenas por ele. Lutava por si mesma, por sua dignidade, por sua história. Quando chegou à mansão, sentou-se diante dos documentos e respirou fundo. Estava decidida. Se Elias e Serena acreditavam que poderiam apagar 4 décadas de sua vida, iriam descobrir que Clara Duarte não seria facilmente derrotada. Aquela conversa com Elias não tinha encerrado nada. Pelo contrário, havia acendido ainda mais a chama de sua resistência. E o próximo passo seria transformar aquela chama em fogo real, capaz de iluminar a verdade diante de todos. Se você estivesse no lugar de Clara, enfrentando a rejeição do próprio filho, como reagiria? Se concorda com a decisão dela de lutar, comente o número 7. Se não concorda e acha que ela deveria aceitar em silêncio, então deixe seu like neste vídeo. Sua opinião é parte essencial dessa história. O dia do julgamento amanheceu frio e nublado, como se a própria cidade de São Paulo pressentisse o que estava prestes a acontecer. Clara acordou cedo, vestiu um tailleur escuro simples, mas elegante. Não usava mais o véu que escolhera no funeral. Agora não havia espaço para esconder-se. Precisava ser vista, precisa ser ouvida. Na entrada do Fórum Central, as escadarias estavam tomadas por jornalistas. Câmeras, microfones, flashes. O caso da viúva da amante e da herança milionária já era notícia. Muitos cochichavam quando Clara subia os degraus, mas ela não desviava o olhar. Ao seu lado, Michele Rodrigues caminhava firme, carregando uma pasta recheada de documentos. Helena Costa vinha logo atrás com seus relatórios contábeis prontos para serem usados como prova. Dentro do tribunal, o ambiente era solene. O espaço amplo de pé, direito alto com bandeiras nas laterais e bancos de madeira cheios de curiosos. Empresários conhecidos estavam presentes, advogados renomados, cidadãos comuns atraídos pelo escândalo. O juiz, uma mulher de expressão severa e cabelos grisalhos presos em coque, observava de sua cadeira elevada. Serena Valejo entrou pouco depois. Usava um tailleur azul marinho impecável e colar de pérolas. Caminhava com confiança, o queixo erguido, os olhos calculando cada detalhe da sala. Atrás dela, Elias Duarte. O filho de Clara parecia tenso, mas permanecia próximo à amante de seu pai, como se já tivesse escolhido o lado em que ficaria. A visão dele ali sentado ao lado de Serena doeu como uma facada em Clara, mas ela não demonstrou. O julgamento começou com os advogados de Serena. Eles falavam com eloquência, construindo a imagem de uma mulher leal que teria sido companheira de Victor Duarte em momentos decisivos. Apresentaram contratos e notas fiscais que supostamente justificavam os pagamentos feitos para a empresa Valejo Consultoria. Serviços de consultoria estratégica, diziam os papéis. Segundo a defesa, Victor havia recompensado Serena de forma legítima.
Clara ouvia em silêncio, as mãos firmes sobre o colo. Sabia que cada argumento dos advogados tinha sido cuidadosamente ensaiado. O público parecia dividido, alguns acenando discretamente com a cabeça, outros franzindo a testa. Chegou a vez de Michele Rodrigues. A advogada de Clara se levantou com postura firme e começou sem rodeios. Meritíssimas senhores do júri, estamos diante de um caso de fraude. Não se trata apenas de uma disputa familiar. O que temos aqui é um desvio sistemático de recursos disfarçado por contratos falsos e empresas de fachada. Michele apresentou os relatórios de Helena. Planilhas detalhadas mostravam a movimentação de valores vultosos. As transferências sempre ocorriam em datas estratégicas pouco antes de auditorias para escapar da fiscalização. Helena foi chamada ao púlpito e explicou cada número com clareza, demonstrando que as empresas citadas sequer possuíam sede ou funcionários. Apenas existiam no papel para movimentar dinheiro até a conta de Serena. A sala murmurava a cada revelação. O rosto de Serena permanecia composto, mas seus dedos batiam levemente na mesa, denunciando impaciência. Elias evitava encarar a mãe. Chegou o momento mais esperado, o depoimento de Clara. Ela caminhou até a frente, sentou-se diante do juiz e dos jurados e respirou fundo. Michele fez perguntas objetivas, mas foi a sinceridade de Clara que deu peso às respostas. Ela falou de seus 40 anos de casamento, das noites solitárias, das ausências inexplicáveis, dos sacrifícios silenciosos. Contou como vender a joia da mãe para pagar os estudos de Elias, como sustentar a casa quando Victor se ausentava, como engolir as suspeitas para manter a aparência de família. Descreveu o choque no funeral, quando o filho agradeceu publicamente à amante, e a dor ao ouvir de Elias que ela fora forte demais. Sua voz não tremeu. Havia dignidade em cada palavra. Em determinado momento, Clara retirou de sua bolsa a fotografia antiga de Elias, ainda criança, agarrado a ela na praia, e a mostrou ao tribunal. Eu estava lá quando ninguém mais estava. Sempre fui eu, mas meu marido escolheu apagar minha história. E eu não aceito que a mentira se torne verdade. O silêncio tomou conta da sala. Alguns jurados desviaram o olhar emocionados. A juíza observava atentamente, anotando. O advogado de Serena tentou desqualificar o depoimento, chamando de relato sentimental de uma viúva ressentida. Voltou a exibir contratos e notas fiscais. Mas Michele rebateu com firmeza. Aqui estão os documentos oficiais das juntas comerciais Meritíssima. Nenhuma dessas empresas existe de fato. Tudo não passa de papel para encobrir desvio de recursos. A cada palavra de Michele, a imagem de Serena se desgastava. O público murmurava mais alto, alguns jornalistas digitavam freneticamente em seus laptops. Serena então ergueu-se e pediu para falar. Sua voz soou clara e indignada. Victor me amava. Ele prometeu que eu seria sua herdeira. O testamento é prova disso. Ele quis me proteger de uma esposa que nunca o compreendeu. Mas a juíza a interrompeu com firmeza. Senhora Valejo, promessas pessoais não substituem a lei. Continue apenas quando for chamada. A máscara de Serena pareceu rachar. Seu olhar duro se voltou para Clara, carregado de ódio. O julgamento seguiu por horas. Documentos eram exibidos, testemunhas chamadas argumentos cruzados. Ao final do dia, a juíza anunciou que daria a sentença na manhã seguinte, após revisar todas as provas. Quando o martelo ecoou, encerrando a sessão, o público se levantou discutindo animadamente. Clara permaneceu sentada por alguns segundos, sentindo o peso de tudo o que havia dito. Ela não sabia qual seria a decisão final, mas pela primeira vez não se sentia invisível. Sua voz tinha sido ouvida. Ao sair do tribunal, flashes a cercaram. Um repórter gritou: Dona Clara, o que a senhora espera da decisão? Ela parou, ergueu o rosto e respondeu com calma: Eu espero que a verdade prevaleça. A multidão se agitou com a frase simples, mas poderosa:
Clara desceu os degraus do fórum com passos firmes enquanto Michele e Helena caminhavam ao seu lado. Serena, por outro lado, saiu apressada tentando esconder o rosto dos fotógrafos, seguida por Elias, que parecia dividido entre a lealdade e a dúvida. A noite caiu sobre São Paulo, mas dentro de Clara ardia uma chama nova. O julgamento não havia terminado. O dia seguinte traria a sentença e com ela o início de uma nova etapa da batalha. A manhã seguinte amanheceu clara, quase irônica depois da tensão da véspera. Clara Duarte acordou cedo, vestiu o mesmo tailleur escuro e se olhou no espelho. Havia olheiras profundas, mas também uma determinação que não conhecia há anos. Era o dia da sentença. Era o dia em que a máscara de Serena poderia finalmente cair. Ao chegar ao fórum, o clima já era de expectativa. As escadarias estavam novamente cheias de jornalistas, os bancos do tribunal lotados de curiosos e a juíza com a expressão ainda mais rígida do que no dia anterior. Serena entrou minutos depois, impecável como sempre, mas a tensão transparecia em cada gesto. Os dedos tamborilavam sobre a pasta, os olhos fugiam de contatos diretos. Elias caminhava atrás dela pálido, com os lábios contraídos. A juíza pediu silêncio e começou a leitura. Sua voz era firme, cada palavra caía com peso sobre todos. Após analisar documentos, relatórios periciais e depoimentos, este tribunal conclui que os contratos apresentados pela ré são fraudulentos. As empresas citadas não possuem atividade real, funcionando apenas como veículos para desvio de recursos. Um murmúrio percorreu a sala. Serena manteve o queixo erguido, mas seus olhos se arregalaram por um instante. A juíza continuou. Além disso, foi encontrado e validado um codicilo anexado ao testamento original, devidamente registrado em cartório meses antes do falecimento de Victor Duarte. Clara piscou surpresa. Nem ela sabia da existência daquele documento. O coração acelerou. O codicilo, prosseguiu a juíza, anula disposições que favoreciam exclusivamente a ré. Ele determina que os bens e propriedades sejam redistribuídos de acordo com a lei, incluindo a legítima da esposa Clara Duarte. A sala explodiu em vozes. Jornalistas digitavam furiosamente, pessoas murmuravam frases de espanto. Clara permaneceu imóvel, absorvendo a revelação. Victor, apesar de toda a traição, havia deixado um documento que preservava parte de seus direitos. Não era a redenção, mas era a brecha que Serena não esperava. A juíza bateu o martelo pedindo silêncio. Diante do exposto, ordeno que todos os bens transferidos à ré sejam revertidos. Serena Valejo deverá restituir as quantias recebidas indevidamente, bem como abrir mão das propriedades adquiridas com tais recursos. O rosto de Serena se desfigurou. Pela primeira vez, sua máscara de elegância se partiu diante de todos. Ela se levantou bruscamente, a voz ecoando furiosa. Isso é um absurdo, Victor me prometeu tudo. Eu fui a mulher da vida dele. Vocês não podem me arrancar o que é meu. O tribunal permaneceu em choque diante da explosão. A juíza manteve o tom firme. Promessas não registradas não têm valor legal. A senhora será notificada das medidas cabíveis. Serena girou o rosto, olhos faiscando em direção a Clara. O ódio estampado em sua expressão era palpável. Pela primeira vez não havia pose, não havia contenção. Apenas fúria. Elias tentou segurar lá pelo braço, mas ela se desvencilhou, deixando a sala em passos duros. Clara a observou sair, mas não sorriu, não comemorou. Apenas permaneceu serena. O peso de anos de silêncio parecia começar a se dissolver. Ao seu lado, Michele assentiu discretamente. Helena sorriu com satisfação contida. Elias, por sua vez, permaneceu parado por alguns instantes, o olhar perdido. Ele não se aproximou da mãe. Apenas seguiu serena, como quem ainda não sabia como reagir ao desmoronamento de tudo que acreditara. Do lado de fora do tribunal, flashes de câmeras explodiam. Jornalistas cercaram Clara perguntando sobre a decisão. Ela parou nos degraus e respondeu com firmeza: Eu não vim por dinheiro. Eu vim pela verdade.
e a verdade foi dita hoje. Os aplausos discretos de alguns presentes soaram como um bálsamo. Mas Clara sabia que aquilo não era o fim. O veredito era apenas uma parte da luta. Ainda havia feridas abertas, ainda havia um filho distante, ainda havia memórias que não poderiam ser apagadas por nenhuma sentença. No entanto, ao caminhar pelas ruas de São Paulo naquela tarde, Clara sentiu o ar mais leve. O peso que carregara por anos começava a se transformar em outra coisa. A justiça tinha falado. Serena estava desmascarada. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que recuperava não apenas o direito sobre os bens, mas acima de tudo a dignidade. O colapso público de Serena era inevitável. Nos jornais do dia seguinte, manchetes estampavam a imagem dela deixando o tribunal com o rosto transtornado. Palavras como fraude, queda, desonra acompanhavam seu nome. A mulher que tentara apagar Clara agora estava reduzida a uma figura de escândalo. E Clara, mesmo em silêncio, sabia que aquela vitória era mais profunda do que qualquer restituição material. Era a vitória de ter sido ouvida, reconhecida, de não ter permitido que sua vida fosse apagada por promessas feitas nas sombras. Quando chegou à mansão naquela noite, Clara entrou no escritório e olhou para o retrato de Victor. Sentiu uma mistura de dor e alívio. Ele a havia traído, mas também deixara um codicilo que de certa forma lhe devolvia um fragmento de dignidade. Com calma apagou as luzes e deixou que a escuridão preenchesse o espaço. Sabia que a história ainda não estava concluída. O julgamento era apenas um capítulo. Ainda havia um elo a ser reconstruído, uma ponte quebrada com Elias, que talvez jamais fosse restaurada. Mas Clara já não tinha medo da solidão. Carregava consigo algo que ninguém poderia tirar à força de uma mulher que se recusou a ser silenciada. E naquela noite, pela primeira vez em décadas, dormiu com a sensação de que não era apenas sobrevivente, mas vencedora. Os dias que se seguiram ao julgamento foram envoltos em uma calma estranha, quase artificial. A notícia da derrota de Serena Valejo correu rápido por São Paulo e logo pelo Brasil inteiro. Jornais, programas de televisão e sites de notícias estampavam a imagem dela, deixando o tribunal com o rosto transtornado. Palavras como fraude, queda e escândalo passaram a ser associadas ao seu nome. O império que Victor havia erguido secretamente para a amante começou a ruir em poucos dias, cada vez mais rápido. Enquanto isso, na mansão Duarte, o silêncio dominava os corredores. Clara caminhava pelos cômodos, mas já não se sentia sufocada como antes. Havia dor, claro, mas também uma sensação de alívio. O peso de anos de invisibilidade tinha sido parcialmente removido. Ela podia respirar sem sentir que carregava nos ombros a sombra constante do marido e da amante. A decisão judicial devolveu-lhe parte dos bens e das propriedades, mas Clara sabia que a verdadeira vitória não estava nos números. Estava no fato de que sua voz finalmente fora ouvida. Serena, que tentara apagar, lá havia sido desmascarada diante de todos. Mesmo assim, a vitória tinha um gosto agridoce. Clara voltava para casa sozinha. Elias não a procurara desde o julgamento. Ela escrevia cartas ao filho quase todos os dias. Algumas longas, cheias de lembranças, outras curtas, com apenas frases simples como "Estou aqui" ou "Ainda espero você". Mas nenhuma resposta vinha. O silêncio de Elias era uma ferida aberta. Ainda assim, Clara não desistia. Caminhava pelo jardim da mansão, cuidava das plantas, restaurava os vinhedos esquecidos. No escritório, reorganizou as estantes, retirou pastas antigas de Victor e colocou em seu lugar livros de história, retomando um pouco da vida que abandonara décadas atrás. A casa que antes parecia um túmulo começava a ganhar novos significados. Do lado de fora, a imprensa continuava acompanhando cada passo de Serena. Seus bens eram confiscados, suas contas bloqueadas. Antigos aliados se afastavam, amigos sumiam, convites para eventos desapareciam. Ela, que sempre cultivara a imagem de elegância e poder, tornara-se símbolo de escândalo.
Clara não comemorava abertamente essa queda. Observava de longe, sem sentir prazer, apenas uma estranha neutralidade. Serena colhia aquilo que havia plantado, e Clara preferia concentrar-se em reconstruir a si mesma. Numa tarde chuvosa, Clara recebeu Michele Rodrigues e Helena Costa na mansão. A advogada e a contadora trouxeram os documentos finais do processo. Conversaram na sala de jantar, o ambiente iluminado pela luz suave da chuva que escorria pelas janelas. A batalha legal acabou, Clara, disse Michele com tom calmo. O tribunal decidiu de forma clara. Serena não tem mais espaço para recorrer. Helena completou. Os números não mentem. E agora todos sabem disso. Clara agradeceu com um sorriso discreto. Mas em seu íntimo sabia que sua luta não estava totalmente vencida. O processo contra Serena terminara, mas a ferida com Elias ainda ardia. Naquela mesma noite, sozinha na cozinha, Clara preparou uma xícara de chá e sentou-se diante da mesa. O som da chuva no telhado era constante. Pensou em Victor, em tudo o que perdera, em tudo o que havia suportado em silêncio. Por um instante as lágrimas vieram. Não eram apenas de tristeza, mas também de libertação. Ela sabia que precisava seguir. Sabia que não podia deixar que sua vida se resumisse a ser a viúva traída. Aos poucos, a historiadora dentro dela renascia. Começou a visitar bibliotecas novamente, a escrever artigos para revistas locais, a reencontrar amigos do passado. Pequenos passos, mas cada um deles a afastava da sombra de Victor. A solidão da casa às vezes pesava. Os corredores ainda guardavam lembranças e a ausência de Elias era sentida em cada detalhe. Mas Clara já não era a mulher que se encolhia na escuridão. Agora usava o silêncio como espaço de reflexão e de reconstrução. Certa noite, caminhando pelo jardim, parou diante de uma árvore que havia sido plantada anos atrás. Lembrava-se de quase tê-la cortado quando achou que estava morta. Mas naquela primavera ela florescera de novo, mais forte do que antes. Clara sorriu ao perceber o paralelo. Talvez ela mesma fosse como aquela árvore, marcada pelas tempestades, mas capaz de florescer novamente. Enquanto o mundo comentava a queda de Serena, Clara Duarte permanecia firme em sua própria jornada de renascimento. A justiça a havia devolvido ao centro de sua própria história, mas era sua força interior que a faria seguir em frente. E embora ainda aguardasse em silêncio pelo retorno do filho, Clara sabia que de alguma forma a vida havia lhe dado uma nova chance de existir plenamente. O tempo passou lentamente depois da vitória no tribunal. Clara Duarte tentava reconstruir a vida na mansão silenciosa, ocupando os dias com leituras escritas e cuidados no jardim. As cartas enviadas a Elias continuavam sem resposta, mas ela escrevia mesmo assim, como se cada palavra fosse uma ponte lançada sobre o abismo entre eles. O vazio de sua ausência permanecia como uma sombra constante, ainda mais dolorosa do que a lembrança de Victor. Foi então que, meses depois, a notícia da morte de seu Antônio, pai de Clara, chegou por telefone. Ele vivia em Minas Gerais, em uma pequena cidade do interior, e havia partido de maneira tranquila, cercado por poucos familiares. A dor tomou Clara de surpresa. Perder o pai significava perder uma das últimas raízes de sua vida antes de Victor, antes de todos os sacrifícios. Ela viajou sozinha até a cidade natal. A pequena capela onde ocorreria o velório era simples, com bancos de madeira e vitrais modestos. O ambiente, no entanto, transmitia paz. Clara chegou cedo, carregando no coração o peso de mais uma despedida. O caixão estava ao centro, coberto por flores brancas. Ela se aproximou e tocou levemente a madeira, murmurando uma prece silenciosa. Foi nesse momento que sentiu uma presença ao seu lado. Quando ergueu os olhos, quase não acreditou. Elias estava ali. O rosto mais magro, olheiras profundas, a expressão marcada por algo que misturava vergonha e dor. Ele não disse nada de imediato. Apenas inclinou a cabeça respeitoso diante do avô. Clara sentiu o coração acelerar.
Parte dela queria abraçar. De imediato, outra parte temia uma rejeição. Decidiu esperar que ele se pronunciasse. Depois de alguns minutos em silêncio, Elias respirou fundo. Eu soube da morte do vovô e achei que devia vir. A voz dele era baixa, quase hesitante. Clara assentiu devagar. Ele sempre gostou muito de você. Sempre acreditou que você era o futuro da família. Elias engoliu em seco como se aquelas palavras fossem difíceis de ouvir. Os dois permaneceram lado a lado durante a cerimônia em silêncio, cada um perdido em suas próprias memórias. Após o enterro, caminharam juntos até o pequeno jardim atrás da capela. Havia uma árvore florida, um pé de maçã silvestre que seu Antônio plantara anos antes. Clara tocou uma das flores e murmurou: no ano passado achei que essa árvore não resistiria. Mas veja, só está mais bonita do que nunca. Elias a observava em silêncio. O vento balançava os galhos, espalhando pétalas pelo chão. Finalmente ele falou: Mãe, eu preciso pedir desculpas. Clara se virou lentamente. Os olhos do filho estavam marejados. Eu defendi o pai. Defendi Serena. Achei que eles me ofereciam uma verdade mais simples, um caminho sem questionamentos. Eu me afastei da senhora, fechei os olhos para tudo o que viveu, para tudo o que fez por mim. E agora percebo o quanto fui injusto. As palavras dele soaram como bálsamo e como dor ao mesmo tempo. Clara sentiu lágrimas acumularem nos olhos, mas manteve a voz calma. Você foi enganado, Elias, assim como eu. A diferença é que você ainda tem tempo de escolher o caminho certo. Ele deu um passo à frente e a abraçou. Foi um abraço hesitante no início, depois intenso, carregado de anos de distância. Clara apertou-o contra o peito, sentindo como se tivesse recuperado ao menos em parte o menino que perdera. Eu sinto muito, mãe, repetiu Elias, a voz embargada. Sinto por tudo. Clara acariciou seus cabelos como fazia quando ele era pequeno. Eu sempre soube que um dia você enxergaria a verdade. Nunca deixei de acreditar nisso. Os dois permaneceram abraçados por longos minutos. O sol da tarde atravessava as nuvens, iluminando o jardim com uma luz suave. As pétalas da árvore caíam ao redor deles, como se a natureza testemunhasse aquele reencontro. Nos dias seguintes, Elias passou a visitar Clara com frequência. Ele ajudava nos vinhedos, caminhava com ela pelo jardim ou simplesmente sentava-se na sala de estar para conversar. Falavam do passado, dos erros, mas também do futuro. Elias confessou sentir-se perdido, mas determinado a reconstruir a relação com a mãe. Clara não nutria ilusões de que tudo seria perfeito novamente. Sabia que o tempo havia deixado cicatrizes, que as feridas não sumiriam de um dia para o outro. Mas cada visita, cada conversa, era como um remendo costurando lentamente o tecido rasgado da família. Certa noite, sentados no jardim, Elias perguntou: como conseguiu seguir em frente depois de tudo? Depois da traição do pai, depois da minha distância? Clara olhou para o horizonte onde o sol se punha atrás das colinas. Porque descobri que sacrifício não é amor se nos apaga. Eu me dei inteira, e isso me fez perder quem eu era. Mas quando tudo foi arrancado de mim, percebi que ainda restava a força. Foi essa força que me manteve viva. Elias a encarou em silêncio, absorvendo cada palavra. Naquele instante, Clara sentiu que ele finalmente compreendia. Talvez nunca fosse o mesmo filho de antes, mas era um filho que voltava a reconhecê-la. E isso para ela já era suficiente. O reencontro não apagava o passado, mas abria caminho para um futuro menos solitário. Um futuro em que Clara não seria mais sombra, mas presença. O tempo passou e a mansão Duarte já não era mais a mesma. Clara, pouco a pouco, transformou o espaço que antes parecia um túmulo em um lar vivo. Retirou retratos que a aprisionavam no passado e colocou outros escolhidos por ela mesma que representavam não apenas lembranças de dor, mas também símbolos de renascimento.
O escritório de Victor já não era o centro da casa. Aquele cômodo agora tinha uma mesa menor cheia de livros, papéis e anotações da própria Clara, que havia retomado sua paixão pela história. Ela escrevia ensaios, artigos, pequenos relatos que eram publicados em revistas locais e até em jornais de São Paulo. A cada texto publicado sentia que recuperava um pedaço de si mesma. Já não era apenas a viúva esquecida nem a sombra de um empresário poderoso. Era Clara Duarte, historiadora e escritora mulher que sobrevivera às tempestades. Elias a visitava com frequência. O reencontro após a morte de seu Antônio havia aberto uma nova fase ainda frágil, mas verdadeira. Eles conversavam longamente no jardim, caminhavam entre as videiras e compartilhavam memórias antigas. Muitas vezes o silêncio também era parte do encontro, um silêncio de reconciliação, não mais de distância. Elias carregava a culpa, mas Clara o recebia com paciência. Sabia que o perdão não era um gesto imediato, mas um processo que se construía dia após dia. Serena, por sua vez, desaparecera dos jornais depois do escândalo. Perdera as propriedades, a fortuna e principalmente a reputação. Tornara-se uma figura lembrada apenas como exemplo de ambição desmedida e queda vertiginosa. Clara não nutria vingança contra ela. Aprendera a olhar Serena apenas como parte de uma história que já não tinha poder sobre sua vida. Certa tarde, Clara e Elias estavam sentados no jardim quando o filho lhe perguntou: mãe, depois de tudo que a senhora aprendeu? Clara refletiu por alguns segundos. O vento suave balançava as folhas das árvores e o canto de pássaros preenchia o ar. Aprendi que o amor não pode existir se exige que a gente desapareça. Passei 40 anos sacrificando a mim mesma, acreditando que isso era amor. Mas não era. Era apagamento. Só quando perdi tudo percebi que o que restava era minha força. E foi ela que me trouxe até aqui. Elias assentiu em silêncio. Nos olhos dele, Clara percebeu algo que há muito tempo não via a respeito. Os dias na mansão seguiam tranquilos. Clara retomou o hábito de cuidar das flores, de caminhar descalça pelo gramado pela manhã, de observar o pôr do sol nas varandas. Pequenos gestos que se tornaram celebrações de liberdade. O tempo já não era inimigo. Era companheiro de uma vida que finalmente ela sentia ser sua. Mas Clara sabia que sua história não era apenas dela. Era uma narrativa que poderia ecoar na vida de tantas outras mulheres e homens que se viram apagados, manipulados ou esquecidos dentro de relações desiguais. Por isso aceitou um convite para contar sua trajetória em uma palestra em São Paulo. Diante de uma plateia atenta, falou da traição de Victor, da humilhação no funeral, do choque do testamento, da luta no tribunal da dor com o filho, da queda de Serena e da lenta reconciliação. Sua voz era firme, sem ressentimento, mas cheia de verdade. Ao terminar, disse: a vida pode tentar nos calar, mas ninguém pode nos apagar se escolhemos falar. A sala aplaudiu de pé. Clara sorriu não pelo aplauso em si, mas pela certeza de que havia transformado dor em algo maior, em testemunho. Naquela noite de volta à mansão, sentou-se sozinha no escritório. Acendeu uma vela, abriu o caderno e escreveu: não sou sombra, não sou sacrifício, sou sobrevivente, sou voz. Fechou o caderno e sentiu uma calma profunda. O passado ainda existia, mas já não tinha mais o poder de defini-la. O futuro estava aberto e ela sabia que teria forças para vivê-lo. E é aqui que encerramos a história de Clara Duarte. Uma mulher que atravessou traições, perdas e humilhações, mas encontrou dentro de si mesma a centelha da resistência. Sua jornada nos lembra que dignidade não é algo que nos dão, é algo que reivindicamos. E que mesmo diante da maior das tempestades é possível reerguer-se e encontrar um novo começo. Se esta história tocou o seu coração, se você acredita que a verdade e a força interior são capazes de transformar vidas, eu convido você a apoiar este canal. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se para acompanhar outras narrativas intensas e cheias de emoção,
e compartilhe com pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E mais do que isso, deixe seu comentário. Conte se você se identificou com a luta de Clara, se já viveu momentos em que precisou se reerguer quando tudo parecia perdido. Sua opinião é valiosa e pode inspirar outros espectadores. A história de Clara Duarte é, no fundo, a história de todos nós. Porque todos enfrentamos tempestades, todos sofremos perdas, todos carregamos cicatrizes, mas também todos temos a capacidade de resistir, de transformar dor em força e silêncio em voz. Assim fica o convite curta, inscreva-se, comente e compartilhe. Porque cada vez que uma história como essa é contada, ela acende esperança em alguém. E esperança é o que mantém a vida em movimento. Agora feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo quantas vezes você já foi apagado e quantas vezes teve coragem de se levantar. Se a resposta trouxer memória, saiba que não está sozinho. Como Clara, você também pode encontrar dentro de si a chama da resistência. E é com essa chama que encerramos nossa narrativa.